Olá, bem-vindos. Hoje eu quero bater um papo com vocês, falando sobre uma visão terapêutica, uma visão sistêmica em relação à eleição, a essa visão política e a esse momento que ocorrem tantas discussões, né, tantas agressões, né, enfim, e que questões que possivelmente estão relacionadas e que estão por trás disso. Será que realmente as pessoas têm consciência do que falam? Claro, não estou generalizando, mas o quanto às vezes se torna um nível agressivo, uma discussão ou uma postagem, e o que está por trás disso. Já deixando claro aqui que não estou aqui para defender nenhum partido político, nem A ou B, nenhum candidato. O objetivo aqui é uma reflexão terapêutica em relação a essas discussões, né, esse lado pesado que se torna esse momento de eleição. Já tem uma pesquisa onde se define que as nossas escolhas são muito mais inconscientes do que conscientes. Então muitas vezes a gente acha algo, acredita em algo, mas nós estamos agindo de forma inconsciente. E tem uma questão terapêutica muito interessante, aquela visão que a gente traz da infância, onde papai e mamãe foi lindo e maravilhoso, nossa infância foi tudo perfeito. E quando a gente começa a fazer terapia, a gente vai entrar em contato que papai e mamãe não foram tão bons assim. E que também não são culpados disso quando nos assumimos como adultos, nos apropriamos das nossas responsabilidades. Sabemos que papai e mamãe deu aquilo que eles tinham para dar, mas que faltou muita coisa. Vamos identificando um lado que até então estava oculto. E isso é libertador, né? Porque vamos olhando para os nossos pais como pessoas humanas e não como pessoas perfeitas e não como pessoas idealizadas, né? Ainda tem adultos que até hoje idealizam os pais. Então, não aceito meus pais. Por quê? Eu idealizo um pai perfeito e eu não aceito esse pai real ou essa mãe real. Então, não, esse aqui eu não quero, esse eu descarto. E eu descarto meus pais da minha vida e passo a idealizar um perfeito. Mas de alguma forma todos nós temos carências das nossas infâncias, projetamos muitas vezes no nosso trabalho, nas nossas relações, o que papai e mamãe não deu, ou o lado ruim de papai e mamãe eu vou atacar e vomitar isso no outro. E nesse momento político isso eu vejo que acontece muito. Todos nós temos uma necessidade de pertencimento. Muitas vezes para pertencer a um grupo eu preciso tomar um lado, eu preciso tomar um partido para ser aceito por esse grupo. E muitas vezes eu olho para um candidato e eu projeto muito nesse candidato um salvador, um papai salvador que vai cuidar de mim, que vai me dar tudo aquilo que eu preciso. E eu olho com certo fanatismo, ou seja, eu passo a ficar cego a uma totalidade, eu não consigo olhar além, eu olho focado, então eu idolatro esse e para idolatrar esse eu tenho que atacar o outro. Aí todas as minhas raivas, as minhas frustrações eu vou vomitar em cima do outro. Então eu começo a colocar tal pessoa como, nossa, essa é a perfeita, esse é o salvador, esse é o mais correto, esse é o lindo, é o que vai resolver tudo, é o que vai cuidar. E eu não consigo olhar o lado ruim. Em compensação, o outro não presta, né? O outro é o pior dos piores. E toda vez que alguém fala algo contrário, eu vou ficar muito bravo com aquilo. E aí começa aquelas discussões, porque aí não são discussões saudáveis, são imposições. A discussão política, eu acredito ser muito saudável. Quando eu vou dar a minha opinião e o outro vai ouvir com respeito. E dar a minha opinião através de uma comunicação não violenta. Eu vou colocar aquilo que eu estou vendo, como eu acredito, que eu acho, sem ofender. Eu não preciso xingar o outro. Eu voto nesse porque o outro é isso, o outro é aquilo. Eu coloco uma série de adjetivos. Ou seja, eu começo a vomitar toda a minha raiva, a minha frustração. E realmente eu estou falando muito mais de quem? Será que eu realmente estou falando daquela pessoa ou estou falando dos meus fantasmas, das minhas questões que estão no oculto, das minhas raivas que eu não posso vomitar em quem talvez deveria, e eu projeto nesses lugares? Ali é uma festa para eu projetar a minha raiva, e aí eu descarrego tudo. Então eu vou postar xingando a pessoa, vou xingar quem pensa contra ou diferente, né? Quem pensa diferente do que eu penso.
E aí vira isso que a gente vê o tempo todo, esses ataques que acontecem em redes sociais, entre amigos, grupo de WhatsApp em família, um festival, né? Aí é um que vai lá e posta uma coisa, e como se a postagem dele fosse mudar a cabeça do outro. Aí o outro fica com mais raiva ainda, aí vai reclamar, vai postar contra, fica aquelas brigas, aí é um que sai do grupo, enfim. E o que leva a isso, né? É isso que vai fazer você mudar a sua visão política, né? Como é o olhar para a visão política, pensando no país como uma empresa que precisa de um bom gestor, alguém que vai gerir essa empresa, né? E não alguém que vai me favorecer, que vai me dar algo, né? Que esse é o salvador, esse é isso, esse é aquilo. E isso acontece dos dois lados, né? Então nós temos aí dois candidatos, onde tem pessoas que idolatram, né? Colocam cada um com uma idolatria, esse é o perfeito, esse é o melhor. E será que é mesmo? E o outro é tão ruim assim, quando eu fanatizo de um lado, aí eu vejo o outro com ódio. Como é olhar com uma visão mais neutra? E como é olhar com uma visão sistêmica, uma visão além? Onde eu compreendo que não tem perfeitos, onde eu compreendo que os dois lados vão ter os seus problemas, e eu posso compreender e discutir, mas uma discussão saudável, o que pode ser melhor dentro da situação mundial, dentro de como está o país hoje, mas uma discussão saudável. Não precisa xingar o outro, mas eu posso colocar a minha opinião como adulto, enfim. Isso é muito mais saudável, muito mais gostoso. Aí é uma discussão realmente com propriedade. Mas o que vemos muito são os ataques e a necessidade de pertencimento. Para pertencer a um grupo, eu preciso seguir o grupo, né? Então eu vejo pessoas que são perseguidas porque o grupo que ela pertence idolatra um candidato e ela é do outro, então esse grupo exclui ela. Ou se nós descobrimos que essa pessoa é do candidato oposto ao nosso, pronto, vamos excluir, vamos agredir, vamos atacar, essa pessoa não serve mais para pertencer ao nosso grupo. Olha que ponto chega a situação, gente. Quantas projeções doentias tem aí. Eu sempre, como terapeuta, eu vejo assim, quando estamos diante de um problema, ou eu passo por um problema na vida, é sempre importante eu olhar o que é meu nisso, porque eu estou passando por isso. Então, quando eu me aproprio da minha responsabilidade, é muito mais fácil eu ter uma compreensão do todo e assumir o que é meu diante da situação. Agora, quando eu passo a terceirizar a minha responsabilidade e coloco alguém como salvador, esse é um grande perigo, né? Então, assim, um vai salvar e o outro vai destruir. Fico sempre nessa visão. Ouvir opiniões contrárias é uma delícia, eu gosto muito. Exatamente, é um lugar de aprendizado. E a gente tem uma possibilidade de mudança de conceito a partir do momento que eu consigo ouvir o outro com respeito e o outro me ouve com respeito. Eu posso ouvir a opinião do outro e falar, realmente nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido. E aí eu posso até mudar a minha opinião. Isso se torna uma discussão inteligente, gostosa. Agora não assim, quando alguém vai falar uma coisa, não é isso. Então você é isso, você é aquilo, ou seja, você é a pior pessoa da sociedade porque você defende A ou B, sabe? Esse é um lugar bem doentio e eu vejo o quanto muitas pessoas se expõem, colocando isso em suas redes sociais, e eu entendo muito que estão muito mais falando delas mesmas do que falando do outro. Essa é uma frase muito terapêutica, né? O que nós estamos projetando aí? Então, ficar num lugar adulto, onde eu sei que ninguém é salvador, ninguém vai resolver tudo, ninguém vai salvar a minha vida ou vai cuidar de mim. Não, eu como adulto, eu vou cuidar de mim. Mas como é olhar nesse momento o que nós temos de opção? Quem pode ser uma pessoa, talvez, com mais qualidade para realmente administrar um país, para fazer esse país crescer de uma forma geral? Como é olhar para esse contexto bem maior? E essa discussão é muito legal, com opiniões contrárias, mas opiniões saudáveis, sem comunicação violenta, mais paz. Precisamos muito desse lugar. Se fala muito em democracia, as pessoas cobram isso, mas não exercem, Elas ficam num lugar muito
ditadores mesmo, né? O certo é isso, e se você pensa o contrário, eu vou te atacar. Ah, mas eu sou a favor da democracia. Fica a reflexão. Um grande abraço para vocês.